Paulo Henrique Ganso, ou simplesmente Ganso, nasceu em Ananindeua, no dia 12 de outubro de 1989. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o Ganso é o jogador do Fluminense. O talento de Ganso foi lapidado desde os primeiros anos da infância. O garoto paranaense, após muita luta, conseguiu se tornar um jogador profissional de futebol. E logo de cara, encantou os amantes de futebol com a sua boa técnica e visão de jogo diferenciado, fazendo dupla bastante vitoriosa ao lado de Neymar no Santos, apesar de possuir em seu currículo títulos expressivos como 3 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana pelo Santos e uma Copa Sul-Americana pelo São Paulo. Lhe faltava algo. Ganso nunca escondeu seu grande sonho de atuar no futebol europeu, desde quando ainda iniciava sua carreira profissional pelo Santos. É natural que todo jogador queira jogar os melhores campeonatos, com os melhores jogadores e ter os melhores salários. E jogar na Europa, além de todos esses benefícios, também aumenta a chance de ser notado para uma possível convocação para a seleção brasileira. E a vontade de Ganso, com toda essa categoria e toda essa técnica, não era diferente. Ele perseguiu esse sonho por anos, mas as contusões e maus momentos atrasaram seu objetivo. Atrasaram, mas não o impediram totalmente. O Ganso viveu ótimos momentos no time paulista, na verdade, os melhores momentos da sua carreira. Porém, após alguns maus momentos pelo time do Peixe, o Paulo Henrique Ganso não quis renovar o seu contrato com o time do Peixe e forçou a sua saída. Dessa forma, ele encerrou a sua passagem de forma turbulenta no time que o revelou para o futebol. Foi então que Ganso entrou em acordo com o time do Morumbi, para dessa vez defender a camisa do São Paulo. Na época, essa transferência se tornou uma das maiores da história do futebol brasileiro, custando para a diretoria do São Paulo cerca de 26 milhões de reais. E claro, também se teve muita expectativa pela chegada do meia. Logo em seu primeiro ano, o Ganso conquistou seu primeiro e único título pelo São Paulo, a Copa Sul-Americana de 2012. O começo foi bem animador, porém esse foi de fato o único título que o jogador conseguiu trazer para a equipe tricolor. Após 221 jogos e 24 gols, mesmo não conseguindo ser aquele mesmo Paulo Henrique Ganso do Santos, que encantava a todos, o Ganso teve alguns momentos pelo São Paulo, inclusive chegando a fazer alguns golaços. Então, mesmo não tendo conseguido chegar ao seu potencial máximo pela equipe tricolor, a oportunidade de jogar na Europa chegou, para que ele pudesse realizar aquele seu sonho antigo. A proposta veio do clube espanhol Sevilha, a pedido do técnico da época, Jorge Sampaoli. Ganso foi vendido por cerca de 9,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais na época. O jogador chegou com status de grande contratação, mas por suas atuações não conseguiu se firmar e logo foi deixado de lado pelo Sampaoli. A sua passagem pelo clube espanhol foi desastrosa, com números péssimos e poucas lembranças boas, algo bem longe das expectativas impostas sobre ele. Foram um total de 2 temporadas pelo Sevilha, disputando apenas 20 jogos oficiais, sendo titular em apenas 13. E a pergunta que muitos até hoje não sabem responder: como o Ganso, com todo o talento que demonstrou em seu início de carreira, chegando a ter mesmo ser considerado melhor que o Neymar, não conseguiu manter o seu alto nível e dar certo na Europa? Para alguns, as mudanças de técnicos influenciaram bastante. Durante o período que Ganso esteve na Europa, o Sevilha teve 5 técnicos diferentes, mas o real motivo do fracasso do Ganso na Europa foi revelado em entrevista ao Esporte Interativo. O lateral brasileiro Mariano, companheiro de Ganso no Sevilha, disse que o estilo de jogo proposto pelo Sampaoli atrapalhou demais o meio. Abre aspas. O time tinha um estilo de jogo muito intenso. O Sampaoli tinha pedido o Ganso, mas o estilo do jogo do Ganso era mais bem cadenciado. Então, para mim, foi por isso que ele perdeu espaço. Sabemos a qualidade do Ganso, mas infelizmente não deu certo. Os outros clubes do Brasil jogavam para o Ganso, e no Sevilha não era bem assim. Mariano disse que quando foi contratado pelo Sevilha, também pensava que estava indo para um futebol cadenciado, mas que foi surpreendido. No Sevilha, o jogo era muito intenso
e na sua posição de lateral, ele era obrigado a correr no mínimo 11 km por jogo e que era muito cobrado por isso, confessando que até ele mesmo teve muita dificuldade para se adaptar. Com essas palavras do Mariano, só confirmo o que foi dito por Seedorf em entrevista ao programa Bem Amigos, quando Arnaldo César Coelho perguntou se o Ganso daria certo na Europa, e o holandês respondeu que o brasileiro pensa muito devagar, dentro de campo, e que com esse ritmo não daria certo na Europa. Não satisfeito com a resposta, o Galvão Bueno ainda compara Ganso com o Pirlo, que segundo ele também era lento, e Seedorf responde dizendo que Pirlo não parece que corre, mas que corre. O que eu tô pensando no lance é divino. Se ele teria vaga num time italiano ou no futebol europeu. Vamos rodar a jogada e você vai ver qual é o jogador que eu tô me referindo. Eu prefiro olhar ali. É o Ganso. Olha isso. É o Ganso. Olha o que ele fez. A caneta. Agora, onde ele botou essa bola? Olha o que a bola fez. E aí o zagueiro... Esse jogo, Arnaldo. Seria o gol do ano. Olha só. Esse é o gol... Viu, Arnaldo? Esse jogo nosso... Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele de jogar? Em Itália ele passa assim, não. Por quê? Porque não deixa. Não deixa. É a marcação diferente. Eu acho que ele tem muito talento. Mas esses momentos não pode ser assim a descrição desse jogador. Ele, para mim, anda um pouco devagar dentro do campo. E com esse ritmo não vai dar na Europa. Então, acho que o talento que ele tem, se ele coloca também um pouco mais de intensividade no jogo dele, com a visão de jogo que ele tem, com o talento que ele tem no pé, aí vai ser um jogador diferencial. Sendo poucos jogadores de meio campo têm a mobilidade ou tiveram a mobilidade que você tem. Vamos ver o grande Milan, esse Milan campeão, que você fazia o meio campo, onde tinha o Gattuso, tinha o Ambrosini, tinha o Pirlo, tinha você. O Pirlo também não corria muito, o Pirlo fazia a bola correr. Você sempre se movimentou muito pelo campo. Não seria o caso por ele não ter então a característica de ter essa velocidade, ele fazer a bola andar mais rápido? Seria isso? Não, eu também gosto de fazer a bola rolar. Andar rápido. E andar. O Pirlo parece que não corre, mas corre. Depois da terrível passagem do Ganso na Espanha, o brasileiro foi passar vergonha no pequeno time da França, onde tomou 5-0 do PSG. E com isso, a gente conclui que o principal motivo do Ganso não ter dado certo na Europa foi a falta de intensidade. Apesar do jogador ser muito talentoso, só isso não basta para conseguir destaque no futebol europeu moderno. E você, também é um daqueles que acreditava que o Ganso seria melhor que o Neymar? Eu particularmente achava que ele seria bem melhor do que o Neymar disparado. Me conte aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E esse vídeo chegou ao fim. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.